Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 15 de julho de 2025. São 14 horas e 30 minutos. Senhoras e senhores, o Procurador-Geral da República conseguiu a façanha de agradar até os mais exigentes com as suas alegações finais, uma peça de 517 páginas e que 137 páginas, ou seja, mais de um quinto, bem mais de um quinto do tratado inteiro é dedicado ao Jair. Mas o que está sendo mais elogiado nessa peça é o fato de que ela é praticamente irrespondível, sobretudo por parte do chefe da organização criminosa, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a peça ela usa, basicamente, para que você veja o tamanho da encrenca em que o Jair está, ela usa basicamente uma confissão do Bolsonaro de que cometeu os crimes que lhe são atribuídos. Não vai haver em nenhum lugar do mundo qualquer tipo de dúvida, findo esse julgamento, que vai acontecer no mês que vem, no máximo em setembro. Eu estou achando que dá tempo de fazer esse julgamento no mês que vem. Não vai haver em parte alguma do mundo, nem na Trampolândia, nem na Mileilândia, nem em lugar nenhum, vai haver uma possibilidade de questionar esse julgamento, porque o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes, eles construíram uma situação, eles usaram uma estratégia que você vai ver agora nesta edição, que é mortal para o chefe da organização criminosa. Eles conseguiram fazer com que ele confessasse os seus crimes. Vamos assistir. De novo, aproveitando a premissa da atuação afirmada pelo senhor ex-presidente da República, de que sempre atua dentro dos limites da Constituição, eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas são medidas que estavam previstas nos atos que foram cogitados durante esse período. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era o período eleitoral, então o Braga Neto estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja, tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE, tendo visto o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado, se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, e está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipóteses de dispositivos constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui a gente não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da tua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de estado de sítio, estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor.
Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Bom, como você acaba de ver, o Bolsonaro confessou o crime. Você percebeu os olhares entre o Procurador-Geral da República e o ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eles perguntam a ele por que é que o senhor chamou chefes militares para discutir uma alternativa à sua derrota na eleição. E ele diz, porque os chefes militares são do meu meio. Não, é porque os chefes militares são os comandantes das forças que ele pretendia usar para reverter o resultado da eleição. Então ele está confessando que convocou os comandantes das 3 forças armadas para discutir alternativas à sua derrota na eleição. O fato é esse. Ou alternativas ao fato de que o TSE não aceitou a queixa dele. Não cabe a ninguém procurar alternativas. Se você perder uma ação na justiça, você não pode chamar amigos seus que tenham armas para ir atrás do juiz e reverter na marra a decisão judicial. Essa confissão do Jair Bolsonaro, entre outras coisas, há muitas provas que você vai ver, mas essa confissão em particular, em qualquer lugar do mundo, qualquer jurista de qualquer país, por exemplo, nos Estados Unidos, na Trampolândia, o Donald Trump, obtuso, ignorante, nazista como ele é capaz de entender isso. Qualquer juiz dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Paraguai, do Uruguai, da África subsaariana, de Timbuktu e até de fora do planeta Terra, até de outra galáxia, é capaz de entender que se você perder uma eleição, você não tem que procurar alternativa para a derrota não se consumar. Você tem que aceitar a derrota. É simples assim. O Procurador-Geral da República, por sua vez, deu uma banana para o tarifaço do Donald Trump ao pedir cana pesada para Bolsonaro. E foi pesada. As penas as quais ele imputou ao ex-presidente da República, os crimes imputados ao presidente da República, as penas para esses crimes, as penas de prisão para esses crimes, todas juntas, somam 43 anos de prisão. Resta saber se o Supremo Tribunal Federal vai equiparar os crimes do Jair Bolsonaro a crime hediondo. Se houver essa equiparação, que é possível dentro da lei, ele simplesmente vai ter que cumprir 1/3 da pena em regime fechado. Nós estamos falando de 43 anos. Então, ele vai ter que cumprir pelo menos aí uns 13 a 15 anos de prisão. E ainda pode haver agravantes. E mais um detalhe, essa é apenas uma das ações penais pelas quais ele vai responder. Há uma outra ação fresquinha que está para sair a qualquer minuto, que é por obstrução da justiça, só que aí ele vai na companhia dos filhos, 01 e 03. Mas essa é outra história. Então vamos lá. O que é que acontece? O Bolsonaro, segundo o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet,
foi autor dos atos mais graves da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o principal articulador, maior beneficiário e é autor dos mais graves atos para tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, disse o PGR. Na peça protocolada ontem à noite, a PGR diz que Bolsonaro era o líder da organização criminosa denunciada no processo. Muito bem, o PGR afirmou hoje que Jair Bolsonaro confessou intenções antidemocráticas no interrogatório no STF que ocorreu no dia 11 de junho. O documento divulgado pela PGR afirma que o ex-presidente deixou evidente que não se submeteria ao rito constitucional por acionar as Forças Armadas em busca de medidas de exceção. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe nas alegações finais entregues ao Supremo Tribunal Federal. No documento de 517 páginas, o Procurador-Geral Paulo Gonet reafirma que Bolsonaro tinha conhecimento do plano golpista e liderou a organização criminosa que articulou um golpe de Estado. Segundo a PGR, o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo dele, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, implementou um plano sistemático de ataque às instituições democráticas para prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e, digo eu, oriunda da vontade popular. Muito bem, o procurador entregou o documento perto da meia-noite. Na verdade, aqui um parênteses meu, o Procurador-Geral da República entregou a peça ao STF às 23 horas e 59 minutos. Há poucos minutos do prazo final, há 1 minuto do prazo final, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na peça, Bolsonaro é apontado como principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito, entre os quais assassinatos e sequestros. Há provas encontradas com o general que era seu ajudante no Palácio do Planalto, provas de um plano para matar o presidente da República, presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Só para ficar por aí. E aí nós temos um arcabouço de provas muito grande, temos um conjunto de probatório extremamente amplo e sólido. Veja só essas provas apresentadas pelo Procurador-Geral da República para pedir a condenação de Bolsonaro. Você tem o caso da BIM paralela. No exercício do cargo mais elevado da República, o chefe da organização criminosa instrumentalizou o aparato estatal e operou de forma dolosa esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório. Isso foi o que afirmou o Procurador-Geral da República, a tal ABIN paralela. Ele usou a Agência Brasileira de Inteligência para espionar os adversários. Ataque coordenado às urnas eletrônicas é outro ponto focado pela PGR. Em outro trecho do documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, Gonet menciona a apreensão de documentos pela Polícia Federal que demonstram como Bolsonaro e seus aliados planejaram a propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação. Foi fixada por escrito a diretriz de repetição contínua da narrativa de vulnerabilidade das urnas eletrônicas como forma de deflagrar movimentos de rebeldia contra os resultados desfavoráveis ao grupo. E uma das provas desse movimento orquestrado foi uma live realizada pelo próprio Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, na qual ele fez diversos ataques às urnas eletrônicas com fatos dos quais não existe prova alguma, inventados por ele, que até hoje ele não apresentou as provas que dizia nessa live que tinha. Muito bem,
Bloqueios em rodovias pela Polícia Rodoviária Federal. Há vídeos aos montes da Polícia Rodoviária Federal parando nas estradas só veículos que tinham bandeira do PT. Acredite se quiser. E esses vídeos estão, eu faço uma sugestão para quem quiser assistir o documentário da Petra Costa sobre o apocalipse que foi o processo em que Jair Bolsonaro perdeu a eleição, mas como foi que ele perdeu a eleição, não é? O apocalipse aqui nos trópicos, né? O Gonê mostra que a Polícia Rodoviária Federal mostra vídeos, inclusive, esse documentário, e o Gonê tem todos esses vídeos, que mostram a Polícia Federal fazendo triagem. Tinha a bandeira do PT, encosta e deixa o carro parado lá. Além disso, violência e desconforto social. O Procurador-Geral da República afirmou nas alegações finais que, diante da derrota de Bolsonaro nas eleições, os integrantes da organização criminosa partiram para ações de violência e desconforto social. Gonê mencionou que os diversos acampamentos golpistas em frente aos quartéis foram coordenados e articulados pelo grupo e foram financiados por empresários, grandes empresários, inclusive do agronegócio, banqueiros, etc. Muito bem. Por fim, minha amiga, meu amigo, tem aqui uma notícia que deve estar deixando o bolsonarismo de cabeça inchada. Saiu hoje pesquisa Atlas Intel. Você lembra que nessas pesquisas, até um mês atrás, o Lula estava afundando. De repente, essa notícia. Para 61%, Lula representa melhor o Brasil do que Bolsonaro. Jair Bolsonaro teve 38,8% das menções e Lula 61%. Note-se que não dá nem para reclamar, porque nessa pesquisa, há um mês atrás, a situação estava invertida. O Lula tinha 30 e pouco, o Bolsonaro tinha 60 e pouco. Então, houve uma reversão devido aqui, segundo essa reportagem, ao fato de que a população ficou chocada em ver o Bolsonaro e os seus filhos e os seus aliados elogiarem o ataque de uma potência estrangeira ao nosso país, impondo taxas que vão piorar a vida de todo mundo. E isso depois de o Congresso, graças aos bolsonaristas, rejeitar uma medida para isentar de impostos quem ganha até R$5.000. Então, minha amiga, meu amigo, a gente pode, como eu sempre digo, enganar algumas pessoas por muito tempo, ou a gente pode enganar muitas pessoas por algum tempo, mas ninguém consegue enganar muitas pessoas por muito tempo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.